Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui e partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E não só, mas também participar de um culto bíblico, né? Onde oramos as Escrituras, cantamos as Escrituras, estudamos as Escrituras e pregamos as Escrituras. Então, é um imenso prazer estar aqui com os irmãos. Meu nome é João Macedo Domingos, casado com Abel Domingos, e temos uma filha, Tisola Chassuco Watupopela Gaspar Domingos, e o Senhor nos deu mais uma. Estamos a aguardar a nossa querida filha, Suco Watu Yelissa. Então, irmãos, ore por nós. Essa é a razão que a minha esposa não está aqui, já está com 40 semanas de gravidez, então é um prazer poder estar aqui e partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Gostaria de agradecer o pastor, né, pelo convite também, e é uma grande responsabilidade. Então vamos orar, vamos ao Senhor a oração, depois a estudar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso bom Deus, Pai, muito obrigado por quem Tu és, nosso bom Deus. Neste momento, Senhor, quero Te render graças e louvor, porque Tu és digno, Senhor. E neste momento, Senhor, entrego a Sua palavra e a pregação nas Suas poderosas mãos também. Ajuda-me, ó Senhor, a pregar fielmente e também ajuda os nossos irmãos a ouvirem também. Ajuda-nos para que possamos praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitas coisas têm acontecido em nossas vidas e às vezes nós nos esquecemos delas. E neste momento eu gostaria de questionar aos irmãos e para refletir um pouco qual é o acontecimento ou a pessoa que mais marcou a sua vida. Talvez o dia do seu casamento, talvez o dia do seu batismo, ou mesmo para aqueles que estão preparados para casar, aquele dia. Ou às vezes, teu pai, teu esposo, esposa. Mas a realidade, irmãos, é que às vezes nós nos esquecemos destes dias ou dessas pessoas. Para nós casados, às vezes nos perguntam, quando é que casaste? Você fica, ei. E a pergunta é minha esposa, principalmente nós os esposos. E é com isto que a gente às vezes precisa parar e refletir sobre os acontecimentos que a gente passou. Irmãos, nós, por natureza, tendemos a esquecer as coisas. E eu quero dizer que nós não somos os únicos. E na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos o povo de Israel. Os irmãos lembram que Deus agiu de uma forma milagrosa na vida do povo de Israel. E um acontecimento que é tão significativo no Antigo Testamento, temos o Êxodo, né? Quando o povo de Israel foi resgatado da escravidão. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, nós podemos entender que o povo de Israel esqueceu deste grande ato. Portanto, Moisés sempre teve que fazer lembrar este povo sobre este acontecimento. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste de Egito, da casa da servidão, pois com forte mão o Senhor vos tirou daqui. Em outras palavras, Moisés estava a dizer ao povo de Israel, lembrai-vos da redenção. E queridos irmãos, nós como cristãos, a nossa salvação, em certo sentido, é o segundo Êxodo. E muitas das vezes nós nos esquecemos deste evento. E hoje nós reunimos no dia do Senhor e como igreja passamos por momentos difíceis. E às vezes nos esquecemos da redenção que temos em Cristo Jesus. Então hoje, esta manhã, eu quero ser como Moisés. Quero dizer à igreja,
Lembrai-vos da redenção. Este é o tema da nossa pregação. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, e vamos ler versículos 1 a 7. Lembrai-vos da redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Então hoje nós vamos focar principalmente no versículo 7 que diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Este é o nosso versículo que vamos focar. Mas, irmãos, precisamos entender que nos versículos 1 a 6, apóstolo Paulo escreve a esta igreja e ele faz algo muito, mas muito importante. Ele fala sobre a realidade que o Deus Trino deve ser louvado pela obra da redenção. Que Cristo nos salvou e nele somos abençoados, fomos escolhidos antes da fundação do mundo e fomos predestinados a ser filhos por meio de Cristo. E depois ele chega no versículo 7 e diz: e nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, queridos irmãos, esta manhã, lembrai-vos da redenção. Nós nunca devemos esquecer da redenção que Cristo realizou em nosso favor na cruz do Calvário. Nunca. Não devemos nos esquecer dessa realidade. Para sermos uma igreja saudável, precisamos contemplar diariamente esta redenção. Precisamos contemplar diariamente esta redenção. Então, nunca devemos nos esquecer da redenção que temos em Cristo Jesus. Então, olhando para o nosso texto, eu gostaria de trazer aqui 3 realidades sobre este tema. Lembrai-vos da redenção. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que a gente deve lembrar sobre esta redenção que temos em Cristo Jesus. Primeiro, nós devemos lembrar a pessoa da redenção, devemos lembrar o preço da redenção e depois devemos lembrar o produto da redenção. Fácil, né? 3 P's, né? A pessoa da redenção, o preço da redenção e o produto da redenção. Produto, em outras palavras, o resultado da redenção. Irmãos, quando estamos a falar sobre a redenção, precisamos dar aqui uma definição. Redenção traz uma ideia no sentido que nós estamos a ser resgatados da escravidão, no sentido geral. E
para ser resgatado, precisa-se um preço que deve ser pago. Então, todos nós nascemos pecadores, distantes de Deus. Em outras palavras, fomos vendidos a uma praça de pecado, de escravidão. E todo ser humano precisa da redenção. Então, quando nascemos, se você está aqui esta manhã e não és cristão, você está nesta praça, está nessa escravidão do pecado. E precisa-se um preço que deve ser pago. Nascemos pecadores sobre a ira de Deus. Agora a questão é: quem vai nos salvar? Quem qualifica para ser o Redentor? E o apóstolo Paulo, no nosso texto, ele nos ajuda a ver esta realidade. A minha versão, o texto começa assim: nele. Nele. A questão é: quem é esta pessoa da redenção? Nele temos a redenção. Então, primeiro ponto, a pessoa da redenção. Irmão, nele, na minha versão, não se trata de uma afirmação ambígua, não. Mas está a seguir o argumento do apóstolo Paulo no nosso texto, o texto que nós acabamos de ler. No versículo 1 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Depois temos versículo 7, ele diz: nele temos a redenção. Quem é este nele? É a pessoa da redenção. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Verbo que se fez carne. O nosso grande Deus e Salvador. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. A imagem do Deus invisível. Apóstolo Paulo em Colossenses diz: nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele temos a redenção. Quem é? Cristo Jesus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é o sacrifício perfeito para nos salvar. Sem pecado. Só Jesus qualifica para nos salvar. E os apóstolos entenderam isso perfeitamente, queridos irmãos. Lembrai-vos da redenção. A pessoa da redenção, a pessoa que só pode te salvar é Cristo Jesus. Só Ele pode te salvar. Estás aqui sentado e não conheces Cristo, estás ainda nessa escravidão do pecado. A esperança é esta: temos a pessoa que pode nos salvar, somente Cristo Jesus. E os apóstolos entenderam isso perfeitamente. O irmão lembra no livro de Atos? Depois Pedro e João fizeram este milagre por intermédio de Cristo Jesus. Eles pregavam Cristo. Depois disseram: vocês precisam parar de pregar Cristo. Eles falaram: não podemos. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro. Somente em Cristo Jesus. Você está aqui, desesperado, no pecado. Já arranjaste uma forma de tentar lidar com teus pecados? Já arranjaste uma forma de redimir os teus próprios pecados? O nosso texto aqui nos afirma que só em Cristo Jesus temos a redenção. Eu quero convidar-te esta manhã: olhe para Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E para nós que somos cristãos, será que você já parou para refletir a pessoa que te salvou? Ou, Jesus me salvou, está tudo bem. Será? Já paraste a refletir que somente Ele,
o verdadeiramente Deus e homem que te salvou? E como é que você responde a esta realidade? Que a pessoa da redenção é Cristo Jesus. Será que você louva a Deus? Será que você entendeu que somente Cristo é teu Salvador? Mesmo cristão, na tua batalha contra o pecado, muitas das vezes nós tentamos redimir os nossos próprios pecados, não é isso? Pequei, tenho que orar mais. Tenho que estudar mais para o Senhor me aceitar. Né? Temos essa tendência. O que é que estás a fazer com esta atitude? Estás a tentar ser o Redentor. A nossa esperança é que mesmo quando a gente falha, mesmo na nossa dificuldade, na nossa luta contra o pecado, já temos um Redentor, Cristo Jesus. E Ele aplica essa salvação em nossas vidas e nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor. Não pelos nossos próprios esforços, mas pela realidade que o Senhor já nos salvou lá na cruz. E esse mesmo Salvador está a nos guardar até ao fim. Tem um hino que diz: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Cristão, qual é? Será que você está a procurar a esperança em outro lugar? O hino responde esta questão, diz: não que somos de nós mesmos, mas a minha esperança é que eu pertenço, de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Será que você vive a tua vida com essa realidade? A minha esperança não está neste mundo. A minha esperança é que eu pertenço a Deus, a pessoa da redenção. E no teu dia a dia, você vive essa realidade? Cristão, o apóstolo Paulo diz aqui: nele temos a redenção. Será que quando você está a viver com teus vizinhos, ou colegas no local de serviço, ou na escola, será que você olha para esta pessoa, teu colega, e diz: esta pessoa precisa conhecer Cristo Jesus, que só Ele pode redimir a sua alma? Então, irmãos, nosso texto aqui nos mostra a pessoa da redenção, que é Cristo Jesus. Mas não só isto, mas também nos fala sobre um preço que Ele pagou. Então, pregação expositiva. A mensagem do texto é a mensagem da pregação. Então, vamos olhar nosso texto para que possamos ver juntos. Será que o irmão João está a inventar algumas coisas aqui ou o texto realmente diz isso? Segundo ponto, o preço da redenção. Nós, como Batista, temos a Bíblia como autoridade final para a nossa vida, fé e prática. E nós acreditamos que a salvação é gratuita. Mas precisamos ter um cuidado também. Sim, a salvação é gratuita, mas teve um preço. Alguém pagou esse preço para a tua e a minha salvação. Esta pessoa, o texto nos diz: nele, versículo 7 novamente, nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele, Jesus Cristo, temos a salvação, a redenção, mas tem um preço. O preço é, nosso texto nos diz, por meio de seu sangue. E aqui o termo por meio traz uma ideia que há um preço que se pagou para a nossa redenção. Que este preço é o sangue de Cristo Jesus. Nós estamos aqui em África, estamos em Angola, precisamos compreender, quando nós ouvimos o termo sangue, né? Já ouvimos, há poder no sangue de Jesus. Está amarrado no sangue de Jesus, né? Temos esta ideia. Mas aqui o texto está nos dizer que temos essa redenção, há um preço que foi pago, e este preço é o sangue de Cristo Jesus. Então precisamos pausar aqui e compreender o que o apóstolo Paulo está realmente a dizer. O sangue de Jesus. Contexto da Zâmbia, você encontra nos carros, ou nas portas das pessoas, você encontra um sticker a dizer: esta casa está protegida pelo sangue de Jesus. Este carro está protegido pelo sangue de Jesus.
Mas a questão é, será isso que a Bíblia ensina? Está amarrado no sangue de Jesus. O que você quer dizer? Nós temos a redenção por meio do sangue de Jesus. Às vezes, a pessoa termina os seus estudos, pega o diploma e diz: este diploma está protegido com o sangue de Jesus. Mas a questão é, o sangue que Jesus derramou na cruz foi para redimir esses objetos? Então, o que significa? Apóstolo Paulo está a usar uma linguagem de sacrifício. Apóstolo Paulo está a fazer uma teologia bíblica. Ele está a pegar os ensinamentos do Antigo Testamento e agora ele está a trazer na realidade de Cristo Jesus. Ele diz aqui, por meio do sangue de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, houve várias ofertas. Houve a oferta pelo pecado, e esta oferta pelo pecado era necessário que este animal seja puro, né? E o sacerdote pega este animal, sacrifica o animal e o sangue é mergulhado no altar, e não só acima do altar, como também na base do altar. E o que isso significava? Esse sacrifício pelo pecado, no Antigo Testamento, ensinava ao povo a gravidade de seus pecados contra Deus. E não só, mas também o salário do pecado, que é a morte. E assim, esse sacrifício apontava a Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, quando traz essa realidade que o preço foi o sangue de Cristo Jesus, traz essa ideia de sacrifício. E lá na cruz, Jesus pagou o preço. E a redenção na cruz de Calvário é o clímax de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Apontava a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, quando você chega em João 1, o João Batista, ele compreendeu esta ideia de que o sacrifício que do Antigo Testamento apontavam a alguém. Ele, quando viu Jesus Cristo, o que ele disse? Os irmãos já pararam e refletiram. Por que o João Batista, quando viu Jesus, não disse: és o leão de Deus? Já pararam? Por que ele diz: és o leão da tribo de Judá? Porque Jesus também é o leão da tribo de Judá, não é isso? Mas por que ele diz: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque ele compreendeu. Só Cristo Jesus qualifica para ser o Redentor. Só o sacrifício dele é suficiente para nos salvar. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Ele ofereceu-se a si mesmo. E no Antigo Testamento, como é que nós podemos saber se o sacrifício foi aceito? O sacerdote tem que sair de lá vivo. E nós temos Cristo Jesus, morreu na cruz de Calvário, mas depois de 3 dias o que aconteceu? Ressuscitou. O sangue foi pago para nos salvar. E a redenção foi aceita. O sacrifício na cruz, a coroa de espinho colocada sobre Cristo Jesus, ele foi crucificado fora da cidade. Então, o apóstolo Paulo está a dizer à igreja e a nós esta manhã que o preço foi pago. E o preço que foi pago foi o sangue de Cristo Jesus, o sacrifício lá na cruz. E isto é extremamente importante para nós como cristãos compreendermos essa realidade. Porque mesmo no livro de Éfeso, o apóstolo Paulo fala sempre sobre essa ideia. Vamos no capítulo 2, podemos pegar nossas Bíblias, capítulo 2, para que a gente possa compreender este preço. Capítulo 2, versículo
11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Irmãos, lembrai-vos do preço. Jesus morreu para nos salvar. E nós precisamos constantemente entender esta ideia, esta importância. Por quê? Irmãos, o sacrifício de Cristo lá no Calvário é a razão que estamos aqui esta manhã. É a razão que estamos aqui esta manhã. Como batista, nós acreditamos em duas ordenanças, né? O batismo e a ceia do Senhor. E quando nós estamos a celebrar essas ordenanças, o que é que a gente está fazendo? Estamos a lembrar da nossa redenção. Estamos a lembrar da nossa redenção. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus no batismo, né? E o sangue que foi derramado na cruz, o corpo que foi entregue, que sofreu na cruz, a ceia do Senhor. Então, como cristãos, nós devemos sempre agradecer a Deus pela redenção que temos em Cristo Jesus. Oh, pecadores, seus aqui esta manhã, o preço já foi pago. Você pode estar aqui esta manhã e dizer, irmão João, eu sou um miserável pecador, eu não tenho esperança, eu já tentei. Eu quero te dizer, a palavra está nos dizendo esta manhã que o preço foi pago. Olha para a cruz de Calvário. Jesus pagou o preço. E nós, como cristãos, será que a gente realmente vive o nosso cristianismo pensando nessa realidade? De que há um preço que foi pago, que eu preciso viver uma vida que agrada ao Senhor? Será que a gente só estamos a lutar para viver uma vida que agrada ao Senhor, mas nós não pensamos ao preço que foi pago? E apóstolo Pedro, ele compreendeu isto muito, mas muito bem. Quando ele escreve aos cristãos, estão numa terra estranha, estão a ser perseguidos, momentos difíceis. Apóstolo Pedro não disse, irmãos, aguentam, daqui a nada sofrimento vai passar. Ou o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, não disse, irmãos, estou a ver aqui, tudo vai passar. Mas como ele compreendeu o preço que foi pago, você imaginou? Chegar um irmão que está a sofrer, está a ser perseguido, e diz, irmãos, seja santo. E ele compreendeu o preço que foi pago. Se nós realmente, como cristãos, entendemos o preço que foi pago, isso deve nos levar a uma vida de santidade. Porque o apóstolo Paulo diz que nós não fomos comprados com prata ou ouro. Não isto, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Irmão, tu que és cristão, será que você vive uma vida que realmente reflete esta realidade? Oh, que precioso preço que foi pago para a minha salvação. O Senhor, ajuda-me a viver uma vida que agrada a Ti. Irmãos, lembrai-vos da redenção.
Que a nossa oração seja: Senhor, coloca eternidade, coloca a redenção, coloca essa verdade gloriosa nos meus olhos todos os dias. Que quando eu acordar, Deus, obrigado pela redenção que eu tenho em Cristo Jesus. Mas às vezes, como outros acontecimentos nas nossas vidas, temos a tendência de esquecer. E quando a gente esquece, nós não vamos viver uma vida que vai refletir o que realmente aconteceu na nossa vida. Irmão, lembrai-vos da redenção. A pessoa da redenção, Jesus Cristo, o preço que foi pago, seu sacrifício. E não só, mas também o resultado ou produto desta redenção. De novo, com nossos olhos fitos no texto, vamos ver. Diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sim, nele temos a redenção, o preço foi pago, mas tem um resultado: o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, este é o resultado da nossa redenção. Você já parou na tua luta contra o pecado? Já parou e refletiu? Uau, eu fui perdoado. Este é um preço. Porque Hebreus nos diz: sem derramamento de sangue não há quê? Não há perdão de pecados. Mas nós, como cristãos, temos esta gloriosa verdade que somos e fomos perdoados por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. E o inimigo tem a tendência de sempre nos julgar e colocar essa culpa em nós. És miserável. Caíste mais. És miserável. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Temos o perdão dos nossos pecados. E é por causa de Cristo Jesus que o nosso pecado foi colocado sobre Ele, lá na cruz. E quando Ele gritou: está consumado, a nossa redenção foi comprada por intermédio do seu sangue. Agora nós temos perdão dos nossos pecados. Porque na cruz, nós lá podemos ver a justiça de Deus. Cristo é o nosso substituto. Nós somos perdoados. E a questão é: mas será que Deus viu algo bom em nós para que possamos ser perdoados? Às vezes pensamos assim, né? Eu sou cristão porque eu vi mesmo, aqui está duro. A única opção é Jesus. Mas o que é que o nosso texto nos diz? Será porque Deus viu algo bom em nós e assim fomos perdoados? Não. Nosso texto diz: de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, é graça. É graça. Este é o evangelho cristão. Esta é a boa nova. É graça, irmãos. Ninguém aqui é salvo porque fez alguma coisa boa. É graça mesmo. É a graça de Deus. E este é o evangelho que nós precisamos pregar toda a Catumbela, em Angola e ao mundo todo. Nós, a nossa Igreja Batista na Zâmbia, temos um missionário que está num país que não posso falar. E semana passada foram perseguidos, batidos, quase até a morte. Os irmãos sabem qual foi a razão? Porque eles estavam a pregar o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Numa praça cheia de muçulmanos, eles estavam a pregar que Jesus pode te salvar pela graça. Só mesmo esse Evangelho.
Os irmãos encontram-se neste momento a um hospital. Nós aqui alcançamos esta graça. Será que a gente para e vai refletir sobre essa ideia de que nós somos salvos pela graça de Deus? Voltando novamente para o Antigo Testamento, os sacerdotes faziam sacrifício, mas era um sacrifício anual, não é isto? Mas nós não precisamos mais do sacrifício anual. Porque o nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, pagou o preço, e agora nós, pelo seu sangue, nós temos a eterna redenção. Irmãos, como é que esta realidade de que nós temos esse perdão por intermédio da graça de Deus, como é que ele afeta a sua vida cristã? Como é que você perdoa as pessoas que te feriram? Às vezes você fala, irmãos, as coisas não estão a correr bem, você me feriu, mas não te preocupe, eu te perdoei, mas eu vou te amar à distância. Já ouviram falar desse termo, né? Eu vou te amar à distância. Você não é meu irmão, mas neste momento você fica na tua, eu fico na minha. Irmão, isso não é bíblico. Não existe amor à distância. Porque o Filho de Deus encarnou-se, veio até nós para nos salvar. Se você realmente entendeu o perdão que tens em Cristo Jesus, como é que isto está a ser vivido na sua vida com os outros irmãos? Será que você perdoa como Cristo pede? Será que você fala, irmãos, não, eu lhe perdoei mesmo, só que não estamos a falar. Eu lhe amo, é meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo, nós estamos bem, mas eu vou lhe amar à distância. Eu quero chamar a atenção a você de uma forma amorosa. Se este é o teu estilo de vida, você não estás a viver uma vida digna de uma cristã ou de um cristão. Porque o texto aqui está a nos dizer que nós fomos perdoados e nós temos um perdão eterno. Isso deve ser vivido também nas nossas vidas, irmãos. O preço foi pago. Cristo morreu. E esta realidade da redenção que nós temos em Cristo Jesus, a pessoa da redenção, o preço da redenção, o produto ou o resultado da redenção, os irmãos já notaram que este é o clímax da adoração nos céus? Já entenderam isto? Apocalipse 5, versículo 8 a 9. Diz assim: aos 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Se nos céus, irmãos, a adoração está centrada na redenção que temos em Cristo Jesus, por que nós às vezes nos esquecemos dessa realidade aqui na terra? Então, novamente, quero dizer, lembrai-vos da redenção que temos em Cristo Jesus. Então, vimos
a pessoa da redenção que é nosso Senhor Jesus Cristo, vimos o preço que Ele pagou e o perdão que nós recebemos. Então nós devemos louvar a Deus por esta obra de salvação. Para terminar, eu gostaria de trazer aqui algumas afirmações para que possamos nos ajudar. Em outras palavras, como é que isto vai afetar a minha vida? Ok, irmão João, vimos no texto a pessoa da redenção, o preço da redenção, o produto da redenção. Como é que isso afeta a minha vida? Irmãos, precisamos entender que Cristo é o único Redentor. Portanto, precisamos pregar esta mensagem fielmente, como casados, na nossa casa, com nossos filhos. Os nossos filhos precisam ouvir diariamente sobre essa redenção. E também precisamos procurar a piedade. Irmão, qual é o pecado que estás a batalhar neste momento? É o seu mesmo. Eu sei. Qual é o pecado que você está a batalhar? Se você entendeu a redenção que tens, o que é que você está a fazer com isto? Precisamos procurar a piedade. Porque nós fomos comprados por um alto preço. E outra coisa também, já mencionei aqui, é o perdão que nós temos nos pecados deve nos levar a perdoar de uma forma bíblica, que é de uma forma incondicional. E hoje também nós precisamos entender que se nós nos esquecermos desta redenção, nós nunca vamos conseguir viver uma vida que agrada ao Senhor. Não vamos conseguir. E não deixe que nada na sua vida ou na minha vida possa tomar o lugar da redenção que temos em Cristo Jesus. Então vamos confiar no Evangelho, vamos viver uma vida centrada no Evangelho, porque o Evangelho não só nos salva, que é a regeneração, mas o Evangelho nos santifica. Irmão, você não vai conseguir ser um cristão que vive na santidade se você esquece da redenção que tens em Cristo Jesus. E como igreja, nós não vamos ser uma igreja bíblica se nós nos esquecemos da redenção. Por que nós acordamos todos os dias para evangelizar, para nos cultuarmos? É porque nós entendemos que nós fomos salvos e nós precisamos também partilhar esta mensagem e viver esta mensagem. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos ser luz do Evangelho aqui em Benguela, Cantumbela. Quando as pessoas olham para esta congregação, dizem, lá, esses irmãos vivem o Evangelho. E quando começamos essa pregação, eu coloquei uma questão sobre os eventos, as pessoas que a gente mais admira. Eu quero aqui dizer, nada, mas nada se compara com a beleza da redenção que temos em Cristo Jesus, através do seu sangue. Nenhuma cerimônia, nada, irmão, se compara. Então, querida igreja, por favor, irmão, por favor, não vamos nos esquecer da redenção que temos em Cristo Jesus. Disse muita coisa, mas se os irmãos saem daqui e alguém vos perguntar qual foi a mensagem principal do sermão, está aqui, vou ler novamente, eu disse no princípio. A ideia principal desse sermão, se irmãos esquecerem tudo que eu acabei de dizer, é esta: nunca
devemos nos esquecer da redenção que temos em Cristo Jesus. E para sermos uma igreja saudável, precisamos contemplar todos os dias esta redenção. Então, irmãos, como eu disse no princípio, assim como Moisés fez com o povo de Israel, ele disse a ele: lembrem como o Senhor vos salvou. Esta manhã também, irmãos, lembrai-vos da redenção. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos salvou. Muitas das vezes, Senhor, a gente vive e esquece esta salvação que nós temos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Senhor, porque na verdade nós somos muitas das vezes hipócritas. Proclamamos sobre esta redenção, mas a nossa vida está distante, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a contemplar esta salvação onde o Senhor nos tirou da escravidão do nosso pecado, Senhor. Ó Pai, por favor, ajuda-nos, ó Deus. Quero entregar os visitantes ou pessoas que têm cultuando aqui, que não te conhecem, Senhor. Que esta mensagem, ó Deus, ajuda eles a compreenderem o Evangelho. Que eles não precisam mais de outra pessoa. Eles não precisam mais de outro sacrifício. Cristo e o sacrifício na cruz é suficiente. Ó Deus, por favor, salve, Senhor. Salve. Eu entrego o resto do culto nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.